Como vocês sabem, eu tô voltando aos poucos a produzir conteúdo pra internet, porque ano passado foi o caos, né? Pra resumir, fazia muitos meses que eu não divulgava os meus livros. Consequentemente, ninguém tava lendo, consequentemente, a minha frustração com a carreira de escritora só aumentava. Mas graças a esse meu retorno meio rebelde, digamos assim, nessa coisa de me forçar a nadar contra a corrente do algoritmo, né? Tipo, às vezes, assim, me permitir ser mais eu, principalmente esse conteúdo que eu tô criando aqui à parte, que é a newsletter, o podcast, o YouTube. Enfim, essa liberdade criativa tá me permitindo também fazer algumas coisas que eu odeio, que é essa parte do marketing, de venda e divulgação, que eu tenho um puta de um ranço, principalmente por causa do burnout que eu sofri no ano passado. Mas enfim, equilibra tudo, né, amores? O que tá pegando agora é que toda vez que eu me dedico na divulgação dos meus livros, eu acabo me tornando muito consciente do que eu escrevo. E assim, eu amo escrever, eu amo a minha escrita, eu acho de verdade que eu sou muito boa nisso. Eu amo escrever as coisas que eu escrevo e amo principalmente os motivos que me levam a escrever as coisas que eu escrevo. Mas é que toda vez me bate esse lapso de realidade, sabe? Tipo, pô, se eu tô divulgando, as pessoas vão ler. E aí eu caio nessa contradição de começar a me preocupar com o que os outros pensam a respeito do que eu escrevo. E pra quem ainda não entendeu ou ainda não me conhece, eu sou autora de romances. Eu amo escrever casais, desenvolver relacionamentos, amo histórias introspectivas, psicológicas, de formação. Essa é a minha vibe. E frequentemente eu escrevo romances slow burn, o que significa que o ritmo de desenvolvimento desse casal vai ser mais lento, porque simula uma passagem de tempo e uma conexão mais realista entre os personagens, sabe? Tipo, como se eles estivessem se apaixonando ali no ato da leitura e uma leitura que tem esse ritmo mais verossímil, assim, sabe? Até porque se eu foco as minhas histórias no relacionamento, se eles se apaixonarem muito rápido ou ficarem juntos muito rápido, meio que perde a graça, né? Mesmo que eles tenham seus próprios objetivos independentemente do relacionamento. As minhas histórias ainda são sobre amor. Mas não são só sobre o amor, eu escrevo também muitas cenas de sexo explícita, e hoje em dia a galera até chama de hot, né? E assim, dentro do nicho literário existe muito preconceito com esse gênero. Fora, mais ainda. E às vezes eu tento entender se é algo generalizado, sabe? Meio que é porque é um tabu, porque é escrito para mulheres, de mulheres para mulheres, e sempre teve essa coisa assim da sociedade, né? Naturalmente, condenar o que é feito de mulheres para mulheres, principalmente no quesito sexual, porque assim, são gerações e gerações sendo educadas através da pornografia audiovisual. Ou então eu fico tipo, será que vem de algum trauma? Tipo, experiências de leitura frustradas que acabam colocando tudo num balaio só? Tipo, mais fácil dizer que todo hot é ruim? Porque eu vejo muito esses debates sobre como são histórias superficiais, como são menos literatura que o resto, porque não tem complexidade, porque não tem aprofundamento, não tem uma caralhada de coisa que, em tese, categoriza a qualidade dessas histórias, entendeu? O que para começo de conversa, assim, já tá errado, porque mesmo que seja puro entretenimento, também é cultura, sabe? Mas as pessoas realmente associam a literatura com esse tipo de cultura elitizado, algo que só pessoas cultas acessam. Então, se não é um livro com uma linguagem rebuscada, um livro que traz muitos questionamentos, livros que são considerados clássicos, eles automaticamente perdem o valor. E aí eu fico entrando nesse conflito comigo mesma, porque eu venho de uma relação muito múltipla com a literatura. Eu leio desde José Saramago, a Tolkien, a Franz Kafka, a Clarice Lispector, até o autor independente da Amazon com 20 avaliações no livro. Às vezes nem tudo isso, sabe assim? Tipo, eu leio o que der, o que me der eu leio. E claro que muitas vezes é perceptível a diferença da qualidade editorial, mas existem livros ruins em todos os lugares, em todos os gêneros, seja livro de editora, seja livro brasileiro, americano, britânico, em todo lugar tem livro bom e tem livro ruim. Inclusive, eu já li livros, assim, hypadíssimos de roteiristas e não sei o que era uma bosta. As pessoas amam, mas era uma bosta. Mal escrito, mal desenvolvido, com furo de roteiro. Mas é assim, um thriller que, nossa senhora, deixou a internet sem palavras. E nas pouquíssimas vezes que eu vi alguém falando mal desse livro em questão, foram críticas com muito fundamento. Críticas muito acertadas, sabe? Sobre motivação de personagem,
sobre coisas que realmente entram no critério de avaliação. Só que quando um romance com hot ganha repercussão, eu raramente vejo as pessoas criticando pelos motivos certos. Porque eu não tenho problema nenhum em falar mal de livros, independente do gênero, entendeu? Não é assim porque é o que eu escrevo, eu vou defender. Não, eu já li um monte de livro hot problemático, mal escrito e que parece um roteiro pobre de filme pornô, que eu não aprecio e acho que poderia ser melhorado justamente porque já carrega esse estigma, entendeu? Vamos querer subverter alguns valores? Vamos querer inovar um pouquinho aí nesse mercado? O que me pega é que as pessoas costumam fazer a justificativa ser o hot. Sabe assim, como se uma cena de sexo, seja ela boa ou ruim, automaticamente tira todo o valor da obra. Porque é hot, é menos literatura que o resto, entendeu? Aí eu fico meio cansada, eu fico assim, ai gente, não é meio extremo isso? Sabe? Às vezes me bate um desânimo tão grande que eu penso, poxa, talvez eu devesse mudar meu estilo de escrita, de escrever menos ou até colocar menos sexo na história para convencer essa galera de que, enfim, o meu livro é bom, independente de ter uma cena de sexo ou não, independente do gênero em que ele está inserido, mostrar que eu tenho técnica, que eu tenho conhecimento, sabe, que existe um estudo por trás, que às vezes levanta uma reflexão que dá prazer, de entretenimento, sabe? Tipo, poxa, estou lendo uma história que eu estou gostando e aí não é pra ser sobre isso a leitura? E assim, é terrível essa minha necessidade de me justificar, de me defender, sabe? Ou então de sentir que talvez eu devesse mudar pra me adequar ao que as pessoas consideram bom, consideram culturalmente aceito, edificador, enriquecedor. É terrível e desnecessário. Mas é algo que me ocorre às vezes. E sabe o que é o mais maluco de tudo isso? É que várias vezes eu vejo as pessoas se queixando e falando: ai, hot vende fácil. Às vezes eu penso em escrever hot só pra ter venda, pra ter alcance, pra ter isso e aquilo. E eu quero muito falar pra essas pessoas que, assim como o hot sozinho não deveria desqualificar uma história inteira, ele sozinho também não vende, sabe, gente? O que vende é dinheiro, sabe assim? Quem tá lá no top, assim, os top 100 da Amazon. Não é porque é hot. É porque as autoras têm dinheiro pra caralho pra investir em marketing. Então, assim, o de cima sobe, o de baixo desce, o motivo todo mundo já conhece. É isso, entendeu? E aí, às vezes, fica esse estigma de que é porque é hot, é porque é uma leitura fácil, porque é superficial, porque é isso, porque é aquilo. E aí cria esse preconceito que não é nem só sobre o gênero em si, ou sobre o sexo propriamente dito, mas porque fica essa ideia assim de que as autoras que escrevem hot conseguem lançar um livro novo a cada 3 meses, o que é uma produção altíssima, o que muito frequentemente, de fato, tira a qualidade da obra, porque para uma produção nessa velocidade, às vezes você não se dedica o suficiente numa revisão, numa leitura beta, num processo de lapidação da obra mesmo, né? E aí vai tudo se acumulando, sabe? Tipo assim, vende muito porque elas publicam muito, porque as pessoas conseguem ler muito rápido, por quê? Porque é uma história podre, superficial, que as pessoas nem não digerem, tipo, elas simplesmente engolem sem mastigar. E sendo que às vezes não é isso, entendeu? Tem isso sim, mas também tem os que não são isso. Cara, eu tô aqui escrevendo hot porque eu quero. Porque faz sentido pra mim, pras minhas histórias. Como eu disse, eu escrevo romances que são totalmente focados no desenvolvimento de um casal. E pega muito essa parte do início de todo o relacionamento. E, pô, quer momento em que o casal tá mais alucinado um pelo outro do que nesse comecinho? Que tudo é uma novidade, uma descoberta, uma emoção, uma expectativa. E o sexo é uma das coisas mais exploradas. Como que eu não vou incluir isso nos meus livros? Sendo que é sobre a formação de um casal, sobre romances avassaladores, beijos de tirar o fôlego. Por que que eu não vou incluir algo que é tão perfeitamente comum, que é o sexo? Né? Ainda mais porque nas minhas histórias o sexo é escrito para as mulheres, para romper um pouco com esse ideal que a pornografia audiovisual perpetuou pra gente do que é o prazer, do que é o sexo. Porque talvez seja uma coisa não muito falada, mas a gente aprende através da pornografia
que é o prazer do homem que nos dá prazer. A gente aprendeu basicamente que o sexo é servir a ele, enlouquecer ele na cama, reforçar a imagem que a gente tem da gente mesma a partir da visão que ele tem da gente. Porque é mais importante ser sexy para ele, para se achar sexy também, entendeu? E aí, inclusive, começa nessa busca incansável pelo padrão de beleza e inalcançável também, né? Essa coisa assim de depilação completa, clareamento de áreas que nem precisavam ser clareadas porque não precisam ser esteticamente agradáveis. Não é sobre isso. Não vai ter uma câmera ali dando zoom, entendeu? Mas a gente aprendeu que é isso que eles gostam, que é isso que eles querem. E a gente adaptou o nosso gostar para isso também. Então, quantas coisas a gente realmente gosta na cama, porque é um gosto nosso, e quantas coisas a gente gosta porque a gente aprendeu que deveria gostar. De uma maneira totalmente inconsciente. Não tô falando assim que a gente sabe, ai não, eu gosto disso, mas eu só gosto disso porque os homens preferem assim. Não, muitas vezes a gente não vai ter essa consciência, mas é algo a se pensar, porque é como foi construído, entendeu? Então, os meus livros, eles são exatamente sobre isso, sobre a mulher como protagonista do próprio prazer. Os meus mocinhos sempre vão priorizar elas que sempre vão ter voz e determinação para falar o que elas querem, fazer o que elas querem, exigir o que elas querem, o que elas gostam. As minhas protagonistas sempre têm liberdade sexual para fazer o que quiser, com os caras e sozinhas. Eu gosto muito de abordar essa perspectiva da mulher se conhecer sozinha, ter prazer sozinha e potencializar isso com um homem. Eu amo escrever o romance, eu amo os meus casais, mas no fundo as minhas histórias sempre têm um quê de posso viver sem você, mas não quero. Então eu realmente acho que os meus livros sempre vão comunicar alguma coisa, por menor que seja. É claro que, né, não são para todos os públicos. Eu nem quero que seja para todos os públicos, mas eu não consigo me livrar dessa necessidade de me defender toda vez que eu vejo alguém que claramente não é o meu público, uma pessoa que não, eu sei que não leria um livro meu, e aí eu vejo ela lendo uma outra coisa e eu penso tipo, eu nunca vou alcançar essa pessoa porque eu escrevo sexo no livro. E assim, vocês estão entendendo que não faz o menor sentido, né? Essa conexão. Mas ela existe. É realmente como se eu precisasse justificar. Ah, meu livro tem sexo, mas não é só isso. Quando na verdade, foda-se! Ai, Bite Back só tem sexo sim. Os protagonistas têm a profundidade de um pires. A única motivação de toda a história é que eles querem se pegar a todo custo. E tá tudo bem, sabe? É a proposta desse livro. Ele é o puro suco do entretenimento. Eu não quero estimular nenhuma reflexão, nenhuma filosofia por trás disso, além de, claro, essa coisa que eu trouxe ali da mulher bem resolvida, da mulher que sabe o que quer. Ela faz o cara subir pelas paredes, não porque ela está fazendo tudo aquilo pensando nele, ela está em busca do prazer dela. E ele, inclusive, fica intimidado em muitos momentos, porque tem isso. O homem, ele tem medo de mulher decidida. E eu gosto de brincar com isso, de trabalhar com essa perspectiva. Mas é um livro que eu escrevi em 12 dias, porra. Eu não tava tentando fazer sair dali uma parada que ia revolucionar vidas, sabe? Eu queria que alguém pegasse meu livro pra ler e não conseguisse parar antes de terminar. Porque é aquela história que você não sabia que estava precisando, aquela que não gasta neurônio, que é uma delícia, que não gera trauma, não tem crise existencial, você só lê, e ai, que delícia é ler, sabe? Em contrapartida, eu fiz Mariposas ao Redor do Sol, que eu queria que fosse uma história sobre pessoas que se sentem um fardo para as outras e que muitas vezes se afastam dos outros, né, por conta própria, para não ter que passar pelo abandono, né? Mas em algum momento elas encontram alguém que não se permite ser afastado, alguém que entende, que acolhe, que ama, que fica. É uma história que tem muitas camadas. Poderia não ter sexo nenhum e talvez ela fosse levada mais a sério se não tivesse. Mas tem, porque eu gosto de escrever cenas de sexo. Eu gosto de explorar a personalidade dos meus personagens ali, de dar pequenas dicas pro leitor, né, de como aquele momento é uma extensão ao relacionamento deles, como eles se revelam um para o outro num momento que é basicamente por instinto, sabe? Então, assim, eu sou muito consciente de que as minhas histórias são boas do jeito que são. Se eu descrevo partes íntimas e atos libidinosos com o maior número possível de detalhes, não é isso que desvaloriza a minha obra ou o meu trabalho ou
todo o estudo que eu já passei pra chegar até aqui. Mas ainda assim existe essa parte de mim que me cobra muito e que se preocupa muito com o que as outras pessoas vão pensar de mim e do que eu escrevo. E aí, às vezes, eu tenho medo de ser menosprezada por pessoas, especialmente outros artistas, que eu admiro por esse mínimo detalhe. Eu tenho medo de me sentir inferior a eles por causa disso, de uma bobeira dessa. Enfim, eu queria fazer esse desabafo porque quando eu postei no Instagram falando um pouco sobre isso, foi muito pouco. Eu sinto que tem coisas que, por mais que eu ame escrever, elas não funcionam em texto. Elas precisam ser verbalizadas. E essa era uma das coisas que eu tava com muita vontade de falar já faz muito tempo. Só falar, sabe? Só colocar pra fora, expurgar do meu sistema, principalmente porque eu tenho planos de escrever um livro novo ainda esse semestre, e eu sei que a gente já tá em abril, mas eu tô trabalhando pra esse retorno e eu decidi que eu quero que seja uma história super comercial, super clichê, uma comédia romântica a nível sessão da tarde, tá? Porque escrever Mariposa ao Redor do Sol me consumiu muito o psicológico. E é um livro, assim, extremamente denso. Aliás, nem é muito pesado, assim, mas ele é denso pra mim, porque eu mexi nas piores partes de mim pra escrever ele. E bater de frente com isso, externalizar isso, tratar como se tudo fosse de outra pessoa, foi um processo dolorido, que me trouxe muita cura, mas também remexeu muita coisa que ainda doía. Então, eu ainda não superei completamente esse livro em vários aspectos. Ele é o meu preferido, eu amei escrever ele, mas eu sinto que eu preciso escrever uma coisa que seja superficial mesmo, que seja leve, que seja boba. Então, assim, eu já estou me preparando com antecipação, porque lá na frente, quando eu começar a entrar nessa fase de divulgar esse livro, eu já sei que eu vou voltar para esse exato lugar que eu tô aqui agora, de ficar pensando, ai meu Deus, o que que as pessoas vão pensar de mim? E eu não quero me sentir uma merda de novo, achando que eu deveria estar escrevendo coisas mais cultas e pipipi popopó, mas enfim, é inevitável. E até porque eu escrevo muitas coisas diferentes para antologias. Uma curiosidade, eu acho que eu nem contei com muitos detalhes, eu vou fazer isso em outro episódio. Mas agora eu tenho um lugar fixo na revista Histórias de Lugar Nenhum, que é um projeto independente de um amigo escritor com outros escritores, que tem uma proposta de contos mesmo. Então, cada edição tem um tema e todos os contos são dentro daquele tema. E por incrível que pareça, eu fico muito mórbida escrevendo coisas temáticas. Até hoje, de todas as antologias que eu participei, eu acho que em nenhuma delas eu escrevi hot. E eu acho curioso, mas eu gosto dessa versatilidade, né? Tipo, uma prova de que eu sou capaz de produzir coisas que não envolvem sexo, que eu tenho cultura em mim, sabe? Assim, enfim, desabafo mesmo. Obrigada pra quem ficou aqui até o final, ouvindo mais um episódio do Voo da Mariposa. Não deixe de comentar, de se inscrever no YouTube, na newsletter, me seguir no Instagram, enfim, dá aquela moralzinha e comentem pra mim aqui o que que, sim, de verdade, o que que vocês realmente pensam a respeito disso. Se é uma coisa assim que vocês têm um pouco de receio, assim, de tipo, ai, vou ler um livro que tem sexo, não sei se faz sentido, se vocês acham automaticamente que o livro vai ser ruim ou talvez mais superficial só por causa disso. Me conta aqui se vocês já leram algum livro meu, se vocês acham que eu tô falando merda, tô falando assim, tipo, nossa, não, Mariposa ao Redor do Sol não tem nada a ver com o que você tá falando. Não sei, gente, assim, me convençam de que eu tô maluca. É basicamente o que eu tô pedindo. E a gente se vê no próximo episódio.